Então, boa tarde a todos. É um grande prazer aqui estar entre vós. Agradeço o convite que me foi feito pela ANP, pelo IES, e agradeço a hospitalidade da Fundação. E quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado pelo tema da inovação social e, portanto, estou particularmente satisfeito, por um lado, porque temos conseguido colocar a inovação e o empreendedorismo social tão central no novo programa quadro do Portugal 2020, e, por outro lado, por ter a oportunidade de estar aqui a falar convosco sobre este tema de inovação social e a explicar-vos, por um lado, como é que vai funcionar a nova iniciativa Portugal Inovação Social, que instrumento de financiamento é que vai ter, mas se calhar começar um bocadinho antes disso, com alguns exemplos de inovação social e porque é que é tão importante focarmos neste tema. Os inovadores sociais, ou o processo de inovação social, começa com uma ação empreendedora de um indivíduo, de uma equipa. Normalmente são empreendedores, são indivíduos que veem um bocadinho diferente dos outros, porque se focam, olham à sua volta, têm sensibilidade para o que os rodeia e encontram alguma coisa que sentem que não está bem ou que podia ser melhorada. Ou é uma oportunidade de criar valor em alguma área, ou é uma situação de injustiça ou exclusão que prejudica a vida das pessoas que querem resolver, ou é uma hipótese de aumentar a eficiência do sistema, ou é mudar completamente a forma como as pessoas pensam sobre um problema. Muitas vezes acontece porque há algo que nos toca, um problema que acontece a nós, ou a algum elemento da nossa família, ou algo que nós vemos. As origens são diferentes, mas é algo que nos toca no fundo e que nos impele a agir. E eu, curiosamente, como estava a preparar o que vos ia dizer hoje, entretanto, ia dando um olhinho ao público para ver o que é que se passava com a Grécia, já tinha no fundo, ainda não, e vi uma notícia que achei que seria interessante partilhar convosco, porque tem tudo a ver com o que estamos aqui a falar, que é um exemplo de inovação social, que eu já tinha visto em Portugal, já tinha visto há 1 ou 2 anos, e que, entretanto, foi bom vir como notícia no público. E tem a ver, como eu disse, começa com um problema, e o problema tem a ver com a forma como a nossa sociedade trata as crianças, que por uma razão da sua própria segurança ou outras razões de saúde têm que ser retiradas às famílias, às suas próprias famílias. E nós temos e conseguimos montar, nos últimos 30, 40 anos, uma rede de proteção social às crianças muito eficaz, com a identificação de casos problemáticos e sérios que a Segurança Social identifica e consegue, no fundo, retirar para a sua saúde e para o seu bem-estar as crianças das suas famílias, quando as famílias não podem tomar conta delas, e coloca-as numa instituição de acolhimento. Só que em Portugal, as crianças, quase 95%, essas crianças, que são cerca de 6, 7 mil em Portugal, estão em instituições de acolhimento. Enquanto, na maior parte dos países europeus, há uma elevada proporção que é colocada em famílias de acolhimento. E houve um empreendedor que disse: isto não faz sentido, porque uma criança tem o direito de crescer no amor de uma família. E, além disso, é muito mais barato ter famílias a acolher crianças do que tê-las em instituições de acolhimento que têm um custo elevado para o Estado. E, no entanto, o sistema estava montado, e bem montado, para um sistema de instituições de acolhimento que resolvia o problema, mas que não o resolvia da forma mais eficaz possível e da forma que trazia mais valor para as pessoas em questão. Eu estou a falar, não sei por acaso se ele por acaso estará cá, estou a falar da Associação Mundo de Vida, Manuel Araújo, que aparece esta notícia no público, no sábado, e eu achei que era muito interessante o que a notícia descreve no processo de inovação social. Penso, conseguem ler lá atrás? Se conseguem ler lá atrás, se não conseguem ler, levantem o braço. E eu leio o cristal. Conseguem ler? O Presidente da Associação Mundo de Vida, Manuel Araújo, está convencido que não é por falta de solidariedade que tantas crianças vivem em centros de acolhimento temporário ou lares de infância e juventude, mas por não haver um programa de acolhimento familiar a funcionar em todo o país. Quando esta instituição começou a pensar nisso, a Segurança Social não estava a prestar famílias de acolhimento. Não havia programas de formação especializados, nem acompanhamento permanente. Apenas alguma vontade e algum apoio financeiro. Ninguém fechou a porta em 2005, chegaram à Segurança Social com um programa específico. E desde então, através do chamado Protocolo de Dados,
recrutaram e formaram 127 famílias, que acolheram 131 crianças nas suas casas, em 11 concelhos do Específico do Porto e Braga. A sua experiência deverá agora ser replicada noutras partes do país. E, entretanto, também é interessante notar que esta associação pensou mais longe ainda. Não se tratava só apenas de treinar e selecionar famílias. Era também preciso despertar a atenção da sociedade para este problema. Mudar mentalidades, mudar comportamentos. Então lançaram uma campanha nacional que teve enorme sucesso, como vocês conhecem, que é o Dia do Pijama, onde as crianças vão para a escola de pijama. O pijama, no fundo, é aquele momento de carinho que nós temos no lar à noite com os pais ou com a família. E hoje em dia já é um programa nacional, um dia por ano, em que em escolas de todo o país, cobrem quase todos os concelhos do país, as crianças, e agora até os professores, até às vezes as pessoas das empresas do setor social, vão trabalhar de pijama para marcar aquele dia e despertar a atenção para aquele problema. E é isto que faz um inovador social, um empreendedor social. Preocupa-se a fundo com o problema, olha-o nas suas diferentes valências, vê mais além, vê uma solução, uma situação que se poderia criar se alinhassem vontades, arregaça as mangas, põe mãos ao trabalho e começa a mobilizar parceiros, recursos, desenhar soluções e criar um novo sistema que resolve esse problema. Eu gostei de trazer este, porque eu conheci este projeto há cerca de 2 anos, quando nós fizemos um programa de formação que eu dei, o Inicial Social Entrepreneurship Program. Fiquei muito impressionado com a atitude individual que ele tinha. Mas não é só ele. Há dezenas, há centenas de empreendedores sociais e inovadores sociais, muitos de vocês, muitos aí sentados, e que precisam de um ecossistema de apoio para que as suas ideias e a sua energia e ação cheguem mais longe. Nós tivemos o prazer de organizar este fim de semana, portanto, quinta e sexta-feira, em Lisboa, com a Fundação Paulo Gulbenkian e o Laboratório de Investimento Social, que é uma modalidade do IES, Social Business School. A Organização Social organizou um Fórum Mundial de Inovação Social, onde quisemos trazer a Portugal alguns dos maiores inovadores sociais para partilharem ideias, para despertarem atenções, para comunicarem a sua visão para um mundo melhor. Houve, de facto, no primeiro dia, houve um dia e meio, houve um painel excepcional com 7 empreendedores, e 3 deles estão aqui hoje e vão replicar um bocadinho esse espírito. Mas eu só queria falar de alguns dos projetos, só para dar algumas ideias. Este projeto é fenomenal, eu só queria controlar o tempo porque tenho entusiasmado quando falo. What Rewards? Nós hoje, todos temos, a maior parte de nós, felizmente, temos uma casa, temos uma morada, recebemos correio, seremos convidados à nossa casa. 4 bilhões de pessoas do mundo não têm um endereço. Porquê? Porque vivem numa favela, com milhares de casas que não têm ruas, porque não há sistemas de sinalização, e quem não tem um endereço não consegue arranjar um emprego, porque depois a empresa não consegue contatá-lo, não consegue receber correio, não consegue receber se calhar o cheque, digamos, com um subsídio, não consegue receber encomendas, está isolado do mundo. Então um empreendedor pensou que isto não é injusto, não é possível que 4 milhões de pessoas não tenham direito a uma morada, a um endereço. Então o que é que ele fez? Com tecnologia, dividiu todo o território do planeta Terra em metros quadrados. Okay? Portanto, metros quadrados. E em cada metro quadrado, e acho que havia não sei quantos trilhões, ele identificou cada metro quadrado com 3 palavras. Por exemplo, este metro quadrado aqui pode chamar-se luz azul amanhã. E se vocês puserem eu moro em luz azul amanhã, o vosso telemóvel sabe posicionar exatamente neste ponto do globo. Portanto, com isto, qualquer pessoa que viva no meio de um bairro de favelas com 1 milhão de pessoas à volta, consegue dizer, eu vivo em 3 palavras, na sua linguagem, às vezes Swahili, pode ser português, e consegue ser localizado. Uma ideia extraordinariamente simples, mas extraordinariamente poderosa, que são as ideias dos empreendedores sociais. Tentar agora desenvolver a sua inovação social, e já há países, em África, que estão a comprar este serviço para dar uma morada a todos os habitantes do seu país. Roots of Empathy. Talvez tenham visto na televisão, na TVI, a reportagem sobre a Mary Gordon, com uma ideia igualmente simples, mas poderosa, que é, nós somos bons a ensinar raciocínio lógico às nossas crianças, somos, se calhar, menos bons a ensinar empatia e inteligência emocional. E essa é uma qualidade e uma competência essencial
para o mundo de hoje e para o mundo da amanhã. E a Mary Gordon teve uma ideia brilhante na sua simplicidade, que foi dizer a melhor forma de ensinar empatia é através de bebés. É colocar um bebê numa sala de aulas, com crianças entre os 7 aos 10 anos, e ao interagir com o bebê, ao observar o bebê, e ao observar a relação do bebê com o pai ou a mãe, as crianças perceberem o que é porem-se no papel do outro, que é a base da empatia, saberem ler as reações da outra pessoa, que é a base da inteligência emocional, e ao fazerem, conseguem muito melhor socializar e interagir na sociedade. E está provado que em escolas onde foi implementado este programa, o nível de bullying e agressividade que se vivia na escola reduziu-se de forma validada. O programa já chegou a mais de 500 mil de crianças no mundo, em particular no Canadá, onde foi lançado, e já foi replicado em 10 países, e esperamos que em breve Portugal possa ser o 11º a ter este programa. Vision. Muitos de nós são cegos, não veem, mas hoje há muitas tecnologias. Então há um empreendedor que disse: eu consigo criar uns óculos também com tecnologia em que os óculos consigam, por mecanismos, transformar informações visuais em auditivas, consigo dar a uma pessoa cega a hipótese de ver ou de se aperceber do contexto que o rodeia. Portanto, está a tentar, no fundo, dar vista, dar visão aos cegos. São ideias deste tipo. Havia também nesse painel de 7 excepcionais inovadores, havia um português, o Miguel Neiva, que eu não vou descrever o que ele faz, porque ele vai ele próprio descrever a sua inovação e o seu trabalho em breve. Mas este é o tipo de projetos que podem e estão a mudar o mundo, e queremos ter cada vez mais, também em Portugal, criados cá ou replicados cá, criados lá fora. Ao mesmo tempo, nesse evento, organizámos também um prémio de empreendedorismo de impacto, para tentar identificar os melhores projetos que estão a germinar em Portugal. Havia 2 prémios, o prémio de incubação e o prémio de crescimento. O prémio de incubação, apraz-me dizer que foi ganho por um projeto aqui do Norte, o A+, que muitos conhecem, um projeto de promover a intergeneracionalidade, colocando avós, pessoas idosas, que estão muitas vezes sozinhas e desocupadas, mas que têm muitas competências, muita sabedoria, muitos skills, colocá-los em atividades na escola, onde as crianças que gostam de ter o referencial do avô e da avó, conseguiu criar e dinamizar um conjunto de atividades nas escolas que valorizaram as crianças, valorizaram também os idosos, os avós. Num contexto em que os pais, quando eles têm menos tempo, no fundo é aproveitar a oportunidade dos idosos terem mais tempo e partilharem com as crianças. Um projeto que nasceu, aliás, num curso, há uns anos atrás, que fez um piloto numa escola, valorizou o seu impacto, replicou-se agora em 10 ou 12 escolas aqui na região do Norte, e que, se tudo correr bem, se poderá replicar por todo o país. O Prémio de Empreendedorismo de Crescimento foi para um projeto chamado SPEAK, que é da região centro, com base em Leiria. E esse projeto também é muito interessante porque, no fundo, é um projeto que promove a integração dos imigrantes através do ensino da língua. Mas não é só os imigrantes aprenderem a língua, os imigrantes também ensinarem a sua língua e cultura, e ao criarem grupos e comunidades onde uns ensinam aos outros, cria-se uma rede muito forte, uma partilha muito forte, que ajuda a integrar os imigrantes, que não só se apercebem da língua do país para onde foram, mas também partilham a sua própria cultura e criam uma rede de amigos. Este projeto na Jornalaria está replicado em 6, 7 cidades e tem tido muitos bons resultados na integração de imigrantes. Estes são alguns exemplos que eu queria trazer-vos, alguns que vocês já conhecem, mas há muitos. O mapeamento que foi feito, acabou ano passado, em janeiro, pelo IES e pelo IPAD, identificou no país, no mapa de inovação social, 134 projetos, dos quais, a maioria, 57, portanto, isto foi feito em 3 regiões, Norte, Centro e Alentejo, e 57 deles estavam localizados ou nasceram na região Norte. Portanto, há projetos de todo o tipo em várias áreas. A inovação social é muito diversa e toca muitos setores diferentes. E o que nós queremos, o AMP, o IES, e que a Portugal Inovação Social quer, é criar um ecossistema que promova, que apoie e ajude a crescer este tipo de projetos, este tipo de iniciativas. Portanto, o nosso foco é muito esta ideia que nós chamamos IIES, Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social, do qual eu dei 3.
Eu escolhi estas três porque elas refletem os diferentes tipos de iniciativas que podem criar-se. O A+, é um projeto que foi incubado dentro de uma organização do setor da economia social, neste caso a Cruz Vermelha. E muitos dos projetos do MIES, que foram mapeados, de facto, nasceram no seio de associações cooperativas, como falava o Dr. Jorge Couto, de mutualidades, de misericórdias ou de fundações. Então, no seio da economia social tradicional, que é uma fonte com enorme potencial de novas iniciativas de inovação e empreendedorismo social, que urge identificar e promover. O SPIC é um projeto de diferente tipo. Nasce de um empreendedor social, digamos, independente. Um rapaz que trabalhava na Google, que encontrou esta ideia, que queria ajudar a integrar imigrantes, começou a fazer um modelo, e que começou a ter tanto interesse e tanto potencial que ele demitiu-se da Google para se dedicar a 100%, enquanto empreendedor social, a crescer o projeto do SPIC. E, portanto, é um projeto também de economia social, uma associação em que as pessoas são membros, mas é um projeto que nasce independente enquanto, digamos, nova startup social. E temos depois o Colored, que acaba por ser um projeto também que nasce enquanto startup independente, mas eu diria que é uma startup híbrida, tem um potencial enorme de geração de receitas pela comercialização do código e, como tal, tem uma possibilidade de crescimento e de escalabilidade enorme e tem um modelo híbrido entre uma associação e uma empresa e, portanto, há muitos projetos que cada vez mais estão a formar este tipo de modelo híbrido, chamadas empresas sociais, e como em Portugal juridicamente não há empresas sociais, acabam os modelos por encontrar formas jurídicas, digamos, ambivalentes ou partilhadas que permitem cumprir os objetivos do projeto. Mas são todos projetos captados nas origens diferentes e todos queremos apoiar, seja qual for a origem. São projetos que partem e se focam numa missão social, resolver um problema específico identificado da sociedade. E o foco é importante porque para conseguir mudar o mundo tem que se sistematizar o que se faz, tem que se focar, tem que se conseguir escalar essa solução. Quando se quer fazer muitas coisas pequeninas, a pessoa dispersa-se e ajuda um bocadinho muita gente, mas não consegue escalar de facto uma solução transformadora. Que encontram alguma inovação na abordagem, ou uma coisa totalmente out of the box, completamente inovadora, como o What Rewards, que é única no mundo, ou o Colored, ou algo que é inovador no contexto em que é replicado. Face à forma habitual como aquele problema é resolvido, ou pela sociedade civil, ou pelos mercados, ou pelas políticas públicas. E que a equipa tenha uma ambição de gerar impacto, que não queira só ficar pequenino, eu encontrei isto, isto é giro, vou fazer aqui no meu bairro. Não, diga, isto tem potencial, eu quero resolver este problema a nível mundial, ou pelo menos nacional, e eu quero crescer, eu quero melhorar o que faço e crescer. E esta ambição é importante para identificar aqueles que de facto querem desenvolver a sua inovação social. E depois, idealmente, há coisas que se vão melhorando ao longo do tempo. O modelo de criação de valor, a sistematização do processo através do qual se cria valor, vai sendo refinado e melhorado ao longo do tempo. A medição e avaliação do impacto não acontece imediatamente. Nós vamos, se calhar, sabendo aos poucos o que é que funciona e o que é que não funciona. E, portanto, temos é que ter um foco grande no impacto e desenvolver metodologias e indicadores que nos permitam saber se estamos a fazer o correto ou melhorar, digamos, o percurso, se não estivermos. E depois ter alguma perspectiva de sustentabilidade económica. Ou seja, que consiga gerar receitas para se pagar a si próprio e para pagar o seu crescimento, para não estar sempre dependente de andar à procura de financiamento. E aqui há um ponto importante que às vezes as pessoas não identificam, que é, quando se fala de sustentabilidade económica, não estamos a falar de ir ao mercado, de vender coisas. Não é necessariamente isso. É qual é a forma como este projeto vai gerar receitas para pagar o custo dos recursos que utiliza. E aqui há vários modelos. Ou, como no caso do Colored, consegue gerar receitas comercializando uma inovação e que vai criar valor a quem está a comprar e, portanto, as empresas que usam o código vão pagar um fee por esse código. Ou então, tem um ganho tão grande em termos de políticas públicas, porque tem uma poupança grande nos gastos públicos, que o próprio Estado poderá fazer um contrato para pagar a operação dessa entidade. Por exemplo, no caso do SPIC, o SPIC tem uma direta interação com o ACM, com o Alto Comissariado para as Migrações. E se o modelo for validado, claramente o ACM poderia dizer que esta valência é muito importante
eu vou incorporar o vosso modelo em todos os núcleos de integração de imigrantes que eu tenho no país todo e por isso vou-vos pagar um X. E esse X eu posso pagar porque vai poupar nos custos de integração de imigrantes e vai permitir escalar o modelo. Ou então, o terceiro modelo é tão eficiente, é de tão baixo custo e gera tanto valor que a escalabilidade é quase que garantida pela própria solução. Que é o caso, por exemplo, do Wikipedia, que nós todos contribuímos com o nosso tempo a escrever artigos. Eles conseguem chegar a 1,5 bilhões de pessoas no mundo inteiro sem ter muitos custos de operação, porque é um modelo virtual. Portanto, há várias formas de atingir a sustentabilidade. Cada projeto tem que encontrar a sua, a ideal, e nós estaremos aqui para vos ajudar nesse caminho, para vos acompanhar nesse processo de reforçar o vosso modelo, crescer e maximizar o vosso impacto e encontrar a sustentabilidade. Só uma nota curiosa, nós tivemos também no Fórum de Inovação Social um ex-ministro da Sociedade Civil do Reino Unido que dizia, em Londres, hoje em dia, 1 em 4 startups são sociais. E na Europa, os indicadores são semelhantes. 1 em 4 das novas iniciativas criadas são de missão social. E, portanto, este é um movimento que não é só de uns poucos loucos que gostam destas coisas, este é um movimento que está a atrair uma geração de pessoas novas que querem trabalhar numa lógica de melhorar o mundo. Está a atingir um conjunto de pessoas, se calhar como eu, que estão a atingir ali uma idade, os 40 anos, e começam a pensar: eu quero algo diferente na minha vida, eu quero sentir que tem impacto direto na vida das pessoas, eu quero mudar de trajetória e focar-me neste tema a sério. E, portanto, há todo um movimento social que está a ajudar a crescer este tema. Há pessoas que se reformam, passado uma carreira profissional e dizem: eu tenho agora 65 anos, tenho mais 20 ou 25 anos de vida, felizmente, e, portanto, vou dedicar a minha experiência e o meu tempo e até o meu dinheiro a apostar neste tipo de projetos, neste tipo de iniciativas. Há todo um potencial de apoiantes e de agentes dinamizadores deste ecossistema de inovação e empreendedorismo social. Agora, há desafios. E se isto já é difícil de fazer no empreendedorismo tecnológico ou no empreendedorismo comercial, mais difícil é no empreendedorismo social, onde o cliente não consegue pagar pelo serviço, onde muitas vezes o cliente não percebe o valor imediatamente, onde não há, digamos, o potencial de lucro enorme que atrai investidores a correrem para apostarem nos projetos. E há particularmente, já no empreendedorismo tradicional, uma coisa que se chama o Val da Morte, que é, há muitas startups comerciais com potencial que morrem no início do crescimento porque não têm capacidade financeira para aquela fase difícil, onde tem custos de crescimento, mas ainda não têm as receitas. Mais ainda acontece em projetos sociais. Portanto, a nossa leitura do que acontece no ecossistema é que há muita atividade aqui, na fase de criação, de pilotagem, de experimentação. Há muitos apoios, há muitos donativos, há muitas fundações que dão pequenos apoios, há câmaras municipais. Na parte do fervilhar de projetos, há muita coisa a acontecer, mas quando é preciso investir 50 ou 100 ou 200 mil euros para que o projeto concentre a mente da equipa, dedicada a tempo inteiro, tenha que sair do seu trabalho para avançar com o projeto, quando tem que assumir custos, quando tem que assumir custos de gestão, é difícil encontrar financiamento. E é aqui nesta fase de aperfeiçoamento do modelo de negócio que é necessária antes de iniciar o processo de crescimento, e aqui normalmente estamos a olhar para 1, 2 anos, e aqui mais 2 ou 3 anos, é aqui nesta fase que é muito difícil que os empreendedores mantenham a sua energia, o seu potencial, quando não conseguem, se calhar, pagar um salário a si próprios. Depois há aqui uma fase muito interessante de disseminação, lá está, em que a inovação que foi desenvolvida ou se transforma numa nova oferta de mercado, ou numa nova política pública, e portanto aqui, se chegar até aqui, se calhar, a sociedade percebe o valor e começa a adotar, mas esta fase é de facto o que se chama o valor. Muitos de vocês que desenvolvem projetos de inovação social, se calhar reconhecem-se e estão aqui a labutar nesta caminhada difícil, com a mochila pesada às costas, e não é fácil. E portanto o que nós queremos é acompanhar as iniciativas ao longo deste ciclo de vida e colmatar as falhas de mercado que existam no apoio e financiamento às iniciativas. E é para isso que foi criada a Portugal Inovação Social, que é uma iniciativa transversal ao Portugal 2020. O tema da inovação social era já de si um tema transversal, as coisas que são transversais, ninguém se responsabiliza por elas e depois acabam por morrer ou não ter atenção de ninguém.
E foi entendido pelo Governo que era importante que houvesse uma equipa dedicada apenas a pensar a inovação social e a forma de apoiar e de a promover. E que o fizesse de forma transversal, usando diferentes programas operacionais, inclusão social e emprego, capital humano, e também os programas operacionais das diferentes regiões do país, em particular do continente. E, portanto, a ideia é que é um programa transversal que alavanca até 150 milhões de euros de fundos europeus durante o ciclo do programa quadro, que o faz mobilizando fundos de diferentes programas operacionais e que se foca no financiamento à inovação social e é pioneiro na introdução de instrumentos financeiros para, na lógica do Fundo Social Europeu, pela primeira vez, ou seja, não só dar reembolsos, portanto, subvenções não reembolsáveis, mas também instrumentos financeiros que tenham um regresso, que tenham um retorno, para promover a sustentabilidade dos projetos, porque sabem que têm que se estruturar para poderem pagar de volta o investimento que recebem. Então, nós vamos ter instrumentos que são financeiros, em particular, mais para a frente do ciclo, instrumentos de não reembolsados numa fase inicial para criar a chamada pipeline de projetos. O foco prioritário, tal como no Portugal 2020, vai ser as regiões do Norte, Centro e Alentejo. Já estou a falar aqui para o público-alvo. Este discurso em Lisboa não teve muita boa recepção, porque as pessoas, eu adorava, mas eu não posso candidatar, ou há muito poucas verbas disponíveis, não é o vosso caso. Vai haver verbas disponíveis para projetos do Norte, Centro e Alentejo. E o que é que nós queremos, no fundo, em termos de dinamizar o investimento social? Esta lógica de criar-se um mercado onde haja entidades que estejam habituadas a apostar neste tipo de projetos enquanto investidores, ou filantrópicos ou comerciais. E nós não estamos sozinhos neste trabalho. O fórum que organizámos na quinta e na sexta-feira foi também o momento de lançamento do relatório final do Grupo de Trabalho Português de Investimento Social. Um conjunto importante de stakeholders portugueses, algumas autarquias, o Banco de Portugal, a CMVM, fundações, a casas, várias entidades, empresas, que se juntaram durante 12 meses para pensar como é que nós conseguimos promover este ecossistema de investimento social. Como é que arranjamos mais fundos para este setor e a lógica certa de atribuir estes fundos. A forma como isso foi trabalhado e o plano de ação está descrito neste documento. Eu penso que haverá amanhã uma intervenção de um colega do IES, do António Miguel, que é coordenador do laboratório, e que irá explicar o trabalho que tem sido feito. Agora, concretamente, como é que vamos funcionar? É uma estrutura de missão, portanto é uma entidade pequena, que se quer ágil e inovadora na forma de atuar, mas mobilizadora de parceiros para ajudar a criar um ecossistema. Não só temos uma equipa técnica central que gera parte das candidaturas e da análise de candidaturas e atribuição, da aprovação de projetos, mas vamos dinamizar polos regionais de inovação social, pessoas da nossa equipa que estão localizadas em cada uma das regiões, Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve, e que são os nossos olhos, ouvidos e coração na região, encontrar bons projetos, criar rede entre os projetos, partilhar experiências, organizar eventos e workshops, trabalhar com as entidades do setor, como a AMP e as outras, que são agentes importantes do setor. Portanto, vamos ter, equipa em cada uma das regiões. Vamos focar muito no tema da capacitação de investidores e de empreendedores, para esta lógica da inovação social. E, tanto quanto possível, vamos tentar evitar aquela lógica de o Estado faz tudo, o Estado dá o dinheiro e cria dependência. Vamos tentar atuar através de intermediários, de quem já está no terreno a apoiar projetos, as autarquias, as fundações, as empresas no âmbito da sua responsabilidade social. Eu já vou explicar como é que isso se vai traduzir na prática. E, se calhar, os primeiros programas não vão ser ideais, vamos ter que melhorar e aperfeiçoar ao longo do tempo. Agora, se calhar vamos estar a dizer, ok, agora para lá com conversa, o que é que está disponível concretamente? O que é que vocês vão lançar? E é isso que eu vou agora focar na segunda parte da minha apresentação. Nós temos 4 programas de financiamento que tentam acompanhar um bocadinho este ciclo de vida do inovador social. Há 2 que vamos lançar já a partir de julho, o programa de capacitação para o investimento social e o programa de parcerias para o impacto. Este visa atribuir subsídios para capacitar iniciativas em várias áreas para que estejam mais preparadas para receber financiamento no futuro. E este é um mecanismo de cofinanciamento. Se algum investidor social quiser apostar num projeto, sabe que encontrará cofinanciamento
da nossa parte para apostar neste projeto numa lógica de filantropia de impacto, ou seja, uma lógica mais de médio prazo e de crescimento dessas iniciativas. Depois temos um terceiro programa que vamos abrir manifestações de interesse a partir de setembro, que é os títulos de impacto social. É um bocadinho mais complexo, eu irei descrever de seguida os títulos de impacto social. E depois temos um instrumento financeiro, que é para projetos um bocadinho mais encorpados, que já passaram pelas fases de crescimento, que já conseguem absorver investimento e potenciar o seu crescimento ou internacionalização, e que irão receber financiamento ou de crédito, portanto, linhas de crédito com algumas vantagens face ao que é dado às empresas, ou até instrumentos de capital, como o capital de risco, adaptado às necessidades do setor social e da missão social. Portanto, este é só um resumo. Eu iria ficar a falar um bocadinho sobre cada programa, e depois eu dou o prazer também, no final do painel, de responder perguntas. O programa de capacitação. Há muitas iniciativas que começam com um problema importante, que se tocam, uma inovação engraçada, uma solução engraçada, mas que tem algumas fraquezas em várias áreas, de gestão, de liderança, de estrutura. E, portanto, o investidor diz, eu não sei se confio para vos prometer financiamento a 2 anos, por exemplo. O que nós queremos é comatar algumas fraquezas dessas iniciativas, ou da solução, ou da equipa, ou dos processos que a iniciativa desenvolve. Vamos focar muito na lógica de formação-ação, que pode incluir alguma formação em sala de aulas, mas será minoritário, pode incluir alguma mentoria também, mas que o foco central é consultoria, ou seja, é prestadores de serviços que vêm junto das iniciativas, passar competências, criar soluções adaptadas às vossas necessidades e trabalhar convosco e deixar de seguida um produto, uma ferramenta, uma folha de Excel com o vosso modelo, um processo de gestão de tesouraria, uma metodologia de avaliação de impacto, deixar-vos uma ferramenta que seja útil para o vosso desenvolvimento. O processo de candidatura tem algumas etapas. Começa com um diagnóstico de necessidades de capacitação, que gostaríamos que fosse feito com uma entidade externa, com uma visão externa. Quando nós olhamos para o nosso umbigo, normalmente não vemos claramente o que temos e o que nos falta. É importante que haja alguém de fora competente que connosco possa descobrir e fazer esse diagnóstico. Com base nisso, em conjunto é feito um plano de capacitação, identificando até 5 intervenções de capacitação e os prestadores que as podem ministrar. E queremos, promovendo esta lógica de intermediação, queremos que um investidor social, uma autarquia, uma fundação, uma empresa, possa dizer: eu gosto deste projeto, e se este projeto for capacitado, eu concordo com este plano que foi proposto, e se for capacitado, eu poderia investir. Não é um compromisso ainda, é uma intenção. Eu poderia investir. Ainda não tomei decisão, mas estou interessado. Que é para garantir que o projeto tenha uma sinalização do investidor, que é um projeto valioso, viável e com impacto. O financiamento pode ir até 50 mil euros, no máximo, o que em termos de captação é um valor generoso e que serve para não só pagar o diagnóstico, que pode ser da comunidade externa, mas também os custos da própria capacitação. Um bocadinho em termos pictográficos. Há a iniciativa que se quer capacitar, encontra junto do investidor social alguma manifestação de interesse, algum alinhamento com o investidor social que diz: eu acredito no que vocês estão a fazer, vocês têm potencial, eu poderia apoiar-vos no futuro e estou disposto a escrever isso numa carta. Depois é feito um diagnóstico com contribuição externa e um plano de capacitação. E o plano já identifica um conjunto de prestadores que poderão fazer essa capacitação e apoiar o processo de capacitação. Isto é o que é entregue como candidatura à Portugal Nação Social. Portanto, diagnóstico, plano e manifestação de interesse. E, sendo o projeto aprovado, se for considerado meritório, o prestador de serviço então poderá fazer, ou os prestadores de serviços podem fazer, digamos, o processo de capacitação juntamente com as equipas internas da iniciativa e até eventualmente com a observação do investidor social, que é parte do processo. Esta é só um bocadinho a lógica, só para terem uma ideia. Domínios de capacitação. Nós identificamos nesta fase 7 domínios, onde achamos que é interessante que haja esta lógica de capacitação. Nós achamos que isto cobre, digamos, de certa forma, as áreas mais importantes que podem conduzir a uma capacidade maior de gerar impacto ou de receber investimento social. Tudo isto vai estar detalhado em guias e em templates, portanto não se preocupem em tomar muitas notas, porque vai haver alguns guias e templates para a carta, para o diagnóstico, para o plano, isto vai ser disponibilizado.
Mas começa-se por, portanto, primeiro é o modelo de criação de valor. Qual é exatamente a vossa solução? Quais são as receitas, quais são os custos, como é que ela opera, como é que cria o valor? Vocês têm isso bem sistematizado, conseguem fazer isso sem falhas, com elevada qualidade. Vamos lá escrever isto num modelo, numa folha de Excel, para ficar tudo sistematizado. Quais são as responsabilidades? Portanto, clarificar o modelo e a inovação social. A parte da avaliação de impacto, quais são os indicadores que vos indicam que estão na direção certa? Há alguma forma de validarmos perante os outros e nós próprios que isto está a ter impacto? Portanto, trabalhar esta metodologia de avaliação de impacto. A estratégia de parceria de crescimento. Por exemplo, eu quero fazer um plano de desenvolvimento da iniciativa a 3 anos. Eu preciso ter alguém que me ajude a pensar este crescimento e estas parcerias que eu terei que fazer. E isso vai demorar 4 meses a fazer. Eu preciso contratar alguém para me ajudar. Portanto, isto pode ser feito através de uma intervenção nesta área 3. A parte que fala às vezes muito em projetos de marketing, comunicação e geração de fundos. Como é que eu monto uma estratégia de marketing e comunicação? Quais são os meus stakeholders-chave? Qual é a minha lógica se eu for crescer via donativos? Como é que eu consigo garantir previsibilidade dos donativos e criar uma estrutura, digamos, de angariação de fundos mais vasta? A parte de estrutura, coordenação, liderança e recursos humanos. Será que eu tenho a estrutura certa? Imaginemos, por exemplo, que um projeto foi incubado dentro de uma ITSS e que a ideia é que agora se faça um spin-off, que essa iniciativa saia com uma equipa dedicada para começar o crescimento. Este processo de spin-off e os custos associados podem ser comportados por esta capacitação, por esta intervenção de capacitação. Um plano de carreiras internas dos recursos humanos, a formação da liderança para perceber de gestão, de crescimento, do dia-a-dia de gestão de recursos humanos. A parte importante de gestão financeira, controle e risco. Se uma fundação vai dizer, eu vou-vos apoiar a 3 anos, eles vão exigir que haja controlos, que haja reporting regular, que haja pessoas competentes a gerir a tesouraria e as finanças. E, por fim, a parte de gestão de operações e técnicas de informação. Hoje, a base de qualquer projeto é uma base tecnológica e de trabalhar a informação das plataformas tecnológicas, e então alguém que nos ajuda a pensar nestes assuntos que são técnicos e difíceis é fundamental. E, portanto, nestas áreas, feito o diagnóstico e percebendo as necessidades, é feita uma proposta de capacitação que pode ir de 1 a 5 intervenções. Pode ser algo tão simples como dizer, eu quero crescer, tenho a ambição, tenho um modelo, não sei como crescer, portanto, vou fazer uma ação, uma intervenção que é um plano de crescimento na área 3. Ou então pode ser uma coisa mais completa, em 4 áreas, com 2 intervenções na parte de marketing e comunicação, com uma na avaliação de impacto. Portanto, a combinação que vocês acharem necessária para colocar a vossa iniciativa no patamar seguinte, que é um patamar que consiga gerar mais impacto e atrair investidores sociais. Portanto, este é o primeiro programa de capacitação para o investimento social. O segundo programa pretende promover em Portugal a lógica que nós chamamos de filantropia de impacto. Venture Philanthropy. Que no fundo é dizer, o que muitas vezes mata as iniciativas é esta procura constante de pequenos donativos, respondendo às solicitações de diferentes financiadores, e eu arranjo dinheiro para 3 meses, para 4 meses, mas depois estou à rasca outra vez. E a ideia é promover uma lógica da parte dos investidores de não despartilhem os vossos fundos por 100 iniciativas, dando 5 mil a cada uma. Escolham 5 ou 10 que sejam estratégicas e apostem nelas com maior força, com maior foco. E apostem a 2 ou 3 anos. E deem não só financiamento a médio prazo, mas também acompanhem a iniciativa, peçam resultados, peçam o impacto, vão acompanhando e tentem que a organização encontre uma sustentabilidade económica. Portanto, investidores dispostos a apostar em iniciativas nesta lógica e que queiram apoiar o plano de desenvolvimento até 3 anos, se comprometerem a colocar financiamento, haverá o que se chama cofinanciamento Matching Fund da Portugal Nação Social, se a candidatura for aceita. Ou seja, imaginem que uma iniciativa quer crescer, tem um plano de desenvolvimento que vai custar 200 mil euros a 2 anos para crescer, e prepara o plano de desenvolvimento, e há uma fundação, imaginemos a Porfino Miranda, por exemplo, portanto aqui são anfitriões, da Administração Financeira, que diz, eu estou dedicado a este tema, eu comprometo-me a colocar 100 mil euros se a candidatura for aceita. Então, a nossa candidatura, se for meritória, cofinanciaremos os restantes 100 mil euros. Portanto, o que nós queremos é seguir
as orientações de quem está no terreno e que quer financiar projetos, mas quer ser esta porta adicional, este conforto de ter um cofinanciador para que os seus fundos cheguem mais longe e cheguem ao dono dos projetos, ou ter uma ambição maior. Portanto, a candidatura é feita ou pela própria iniciativa, ou em parceria entre várias iniciativas, várias entidades, em parceria com uma iniciativa, ou até em parceria com o investidor social, que pode ser uma candidatura em parceria. O plano é financiável até 3 anos das suas necessidades líquidas de financiamento. E o que queremos nesta fase é, com o plano de desenvolvimento, uma carta de compromisso do investidor social que diga se de facto isto for aceito, eu comprometo-me a financiar, e nós iremos ao longo dos 3 anos financiando, se entretanto o investidor cumprir também a sua parte e também for financiado. Então, nós vamos acompanhando a par e passo o financiamento dado pelo investidor social. E aqui estamos a falar de financiamento filantrópico, ou seja, ainda não reembolsável, para permitir que iniciativas cresçam e tenham uma ambição, escala e sustentabilidade que lhes permita depois, se for esse o caso, e o caminho, receberem financiamento já de cariz reembolsável, que é o instrumento financeiro que será criado mais tarde. Só muito rapidamente, a iniciativa prepara o plano de desenvolvimento, alinha-se com investidores sociais, um ou vários, que se comprometem com a iniciativa, isoladamente ou em parceria, faz uma candidatura à Programação Social e a qual, se for aceito, depois permite que haja um cofinanciamento. Portanto, segundo programa. Terceiro programa, os títulos de impacto social, e o facto de vantagem é dizer para prestar um bocadinho. Esta é uma forma nova de trabalhar que é útil, em particular, em áreas que têm a ver com inovação na esfera de competências de políticas públicas. Emprego, educação social, saúde, justiça e educação. Onde o que se quer é fomentar novas abordagens para a solução de problemas que são de cariz de domínios de política pública. Os investidores financiam intervenções inovadoras por parte das iniciativas. O pagamento é feito pela Programação Social face aos resultados que forem obtidos, em que são justificados. E o que nós queremos é criar base de evidência de que aquelas intervenções funcionam e podem ser depois escaladas pela entidade de política pública. E temos também um trabalho de conhecer e sistematizar os custos económicos de problemas sociais. Muito rapidamente, o tempo é curto. Aqui é um bocadinho mais complexo. Nós vamos desenvolver, a partir de setembro, uma manifestação de interesse para candidaturas a TIS. Não é ainda a candidatura formal, é a manifestação de interesse. Aquelas que forem viáveis porque há uma inovação, está alinhada com a prioridade de política pública ou tem um claro potencial de impacto, receberão apoio técnico para a preparação da candidatura. E a candidatura, no fundo, tem algumas entidades. Tem entidade responsável pela política pública, por exemplo, uma área de empregabilidade seria o IFP, naturalmente. Dependendo da área, haverá, se for na área das migrações, é o ACM, é a entidade responsável. Nós temos já trabalhado com várias entidades para definir quais são as prioridades, quais são os resultados que eles querem alcançar e estão disponíveis até no futuro a pagar. O investidor social diz: eu gosto muito desta ideia, eu vou financiar um projeto, e o projeto é essa proposta de intervenção que é financiada em nível TIS. O investidor social compromete-se a adiantar dinheiro para que isto aconteça. Há uma candidatura que é feita à Programação Social. Se a candidatura for aceita, temos um valor independente que vai garantir o cumprimento dos resultados e haverá um pagamento para devolver o dinheiro quando os resultados forem cumpridos mediante o contrato que for estabelecido. Portanto, a vantagem aqui para o investidor é que lhe volta. Vocês apostam, investem e se o projeto correr bem e atingir os resultados, recebem o financiamento integral do que foi colocado e podem reciclar o vosso investimento. O último, Fundo para a Inovação Social. É um fundo grossista que está autorizado a mobilizar até 95 milhões de euros do Portugal 2020, do Programa Operacional de Intervenção da Saúde. E a forma como vai trabalhar é grossista porque vai ser intermediário. Ou seja, iniciativas que querem ser apoiadas vão ser apoiadas por entidades financeiras que criam fundos de crédito ou por entidades, investidores anjos ou capitais de risco que querem apostar no crescimento das iniciativas. E o que nós vamos fazer é: mas porquê é que estas entidades apareceriam numa área tão difícil? Porque têm incentivos dados pelo FIS, pelo Fundo para a Inovação Social, que vai incentivar a criação destes fundos, dando uma partilha de risco e deixando a maior parte do retorno, portanto, partilhando o risco, neste caso, e partilhando a maior parte do retorno, neste caso, e que incentiva os agentes do setor a virem a jogo, criarem fundos
e identificarem uma pipeline de excelentes iniciativas que possam ter financiamento já apenas reembolsável. Qual é a grande vantagem deste modelo? É que o dinheiro que depois regressa fica para Portugal, ou seja, o dinheiro que for investido desta forma e que for pago, que estiver reembolsável, fica em perpetuidade para Portugal. Quando o programa quadro acabar, a verba fica disponível para capitalizar este fundo ou outro parecido para a inovação social para sempre. Portanto, pode haver uma lógica interessante em que acabamos de Portugal 2020, há uma componente de financiamento, que se correr bem, pode ser 95 milhões, pode ser mais, pode ser menos, depende de como as coisas correrem, que ficará para o futuro, o que é muito importante para nós, para Portugal. Para acabar, próximos passos. Como eu disse, julho, estamos a tentar finalizar todos os aspectos técnicos, como podem imaginar, são muitos nesta fase de arranque do programa. Contamos conseguir em julho abrir as candidaturas para os dois primeiros programas. E todos os que estiverem aqui nesta sala, nós vamos enviar, aos que se inscreveram, informação através dos organizadores da AMT. Setembro, manifestação de interesse para títulos de impacto social, portanto, todo a ver o processo de workshops e capacitação técnica para preparar a candidatura que será mais para o final do ano. E o Fundo para a Inovação Social está a ser sujeito a uma avaliação ex ante por avaliadores independentes, que são regras comunitárias. Só quando terminar essa avaliação, que se prevê que termine no início do segundo semestre, é que nós conseguimos avançar para o fundo. Portanto, já aqui a aguardar, digamos, a luz verde para avançar nesta área. Portanto, aqui ainda não posso entrar datas, que não depende de nós. Mais informações no nosso website, terá esta informação, ou claramente no Portugal 2020. Só um minuto final, se me permitem. O que é que nós queremos com tudo isto? Nós queremos, de facto, dinamizar este ecossistema de inovação e empreendedorismo social, onde haja agentes mobilizados e mobilizadores que queiram vir a jogo, investir, apoiar, capacitar os empreendedores e os inovadores sociais. E que desta forma consigamos revitalizar também e trazer mais inovação ainda ao setor social, trazer mais inovação também às políticas públicas, com novas e melhores formas, e também transformar a forma como as empresas trabalham, chamar a atenção para este tema, envolver as empresas nesta abordagem de impacto social. O que se quer, no fundo, é uma visão que eu chamo de economia de impacto, de economia convergente. É que as entidades dos diferentes setores trabalham alinhados com uma visão comum, que é a visão do impacto, que é a visão de criar, cada um na sua área de valência e competência, uma sociedade melhor, um futuro melhor. Dada a energia que há à volta deste tema, eu penso que isto é possível, que está nas nossas mãos, alcançar esta visão. Da minha parte farei o possível e conto também com a colaboração de todos para esta caminhada. Muito obrigado.